Já de volta ao vivo com a Manhã da Piedade e agora neste bloco vamos falar sobre uma questão que tem gerado muita polêmica, viu, gente? Vamos falar de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais que reconheceu em segunda instância o vínculo entre entregadores de delivery, né, e a empresa iFood. Bom, sobre isso então que eu converso agora com a advogada, ela é mestre em Direito do Trabalho, a Amanda Bonacorsi. Amanda, bom dia, bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui de novo, muito obrigada pelo convite. Amanda, pois é, que avaliação que você faz dessa decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais? Bom, essa decisão dos casos que a gente chama de uberização de relações de trabalho é um pouco polêmica e a gente ainda não tem uma decisão ou um entendimento uniformizado, certo? Uhum. Esse caso especificamente avaliado aqui pelo TRT3, que é o nosso TRT de Minas Gerais, ele destacou e deu ênfase principalmente ao quê? A gente teve a caracterização do que a gente entende como os que a gente chama de elementos do vínculo de emprego, né? Então, ou seja, requisitos para ter uma relação de emprego, carteira assinada, e com o destaque de que há uma subordinação e uma pessoalidade, que é onde normalmente realmente fica a discussão. Para você ter um vínculo de emprego, para você ter uma carteira assinada, né, ou ter direito a ter a carteira assinada, ainda que ela não esteja, você tem que comprovar que você é uma pessoa física, prestando serviço com pessoalidade, ou seja, você especificamente, você não é substituído, você recebe uma remuneração, que a gente chama de onerosidade, tem a não eventualidade, porque acontece frequentemente, e tem a subordinação. No caso das relações de uberização, que é o caso do iFood ou do Uber, enfim, ficou com esse nome porque o Uber foi o primeiro tipo, né, de serviço dessa forma, com plataformas terceirizando esse serviço, a dificuldade da comprovação pelo trabalhador, via de regra, na pessoalidade e na subordinação. E nesse caso do iFood especificamente, ficou comprovado, principalmente através de penalidades que o entregador pode sofrer nos casos ele não ficar um tempo mínimo disponível para fazer entregas por dia ou por semana. Então, ele sofre penalidade e esse poder de sanção, de aplicar uma pena, é próprio, via de regra, do empregador. Relação de comprovou esse caso especificamente, que é uma coisa que tem um fato que tem acontecido comumente, né? Agora que na quarentena, a gente teve até esse mês de julho, início do mês de julho, se não me engano, dia 1º, dia 2, eu não lembro certinho, um movimento dos entregadores, né, de bicicletas, de moto, etc., exatamente mostrando algumas condições precárias de trabalho, e inclusive mostrando que a grande maioria deles são agenciados. Esse caso especificamente desse julgamento era isso. Sim. Ele conseguiu comprovar que, na verdade, ele estava cadastrado na plataforma do iFood, mas ele era agenciado, né, terceirizado, vamos dizer assim, mas ele era agenciado por um intermediador, uma pessoa fisicamente agia como um intermediador em distribuição entre os motoqueiros e entre os entregadores das entregas que tinha. E aí ele tinha que cumprir horário, então aqui também a gente comprova a subordinação, mas o serviço era quem beneficiava disso era o iFood, assim, né? Entrega o iFood. Então, por isso o vínculo direto com o iFood, não com esse intermediador aqui. Essa decisão, nesse caso, também já é final, Amanda? Já é uma decisão final ou ainda cabe recursos? Essa decisão... Não, essa decisão é a decisão do Tribunal Regional, né? A gente teve a decisão em primeira instância do juiz, o primeiro juiz que julgou, entendeu que não tinha vínculo, foi feito um recurso, foi para o Tribunal Regional, a gente tem 3 desembargadores que, trocado em miúdo, são juízes que foram promovidos, né? Que julgam de novo. Então, esses desembargadores reformaram, alteraram a decisão da primeiro juiz. E aí, agora, cabe um recurso que vai para Brasília, que chama Tribunal Superior do Trabalho. Uhum. Porém, esse recurso não fala nada de prova. Que está lá, que já entendeu que existe prova, e ele só avalia a interpretação da lei nesse caso. Então, ele não vai verificar se tem ou se não tem subordinação. Ele não vai verificar se tem ou se não tem penalidade. Ele vai verificar se, interpretando a lei, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, considerando que teve a penalidade, isso caracteriza ou não subordinação. É um pouco mais técnico esse recurso. Entendi. Mas ainda tem, se o iFood quiser recorrer a essa última possibilidade, a gente fala que são as instâncias superiores, né, extraordinárias, ainda é possível. Pode, ainda sim. Tá. Agora, Amanda... Se não me engano, melhor entendimento, pelo menos até
hoje pela manhã, a gente ainda não tinha um posicionamento do TST quanto a essa questão da uberização. Entendi. Amanda, agora essa decisão, você acredita que pode abrir brecha aí para outros profissionais dessa categoria também fazerem as mesmas reivindicações? Acredito. Acredito, não brecha no sentido negativo, né? Mas toda vez que a gente tem uma primeira decisão sobre um ponto, ou né, nesse caso a gente já teve algumas decisões, por exemplo, contra motoristas de Uber, mas eu falo quanto especificamente do iFood e reconhecendo o vínculo. Né? A gente já pode ter tido outras que não reconheceu também, mas nesse caso, reconhecendo o vínculo, a gente pode colocar como um precedente. Ainda engatinhando, porque é um precedente único, né? É uma única decisão em um único caso, mas podem vir agora, com certeza, trazer, né? E até mesmo incentivar as pessoas, os entregadores e as entregadoras que estão nessas condições muito semelhantes ou até mesmo iguais, de virem a reclamar, né, no mesmo sentido. Uhum. Agora, essa relação de trabalho aí, você começou falando da uberização, né, que as pessoas costumam chamar mesmo, devido a Uber ter sido o primeiro lá no início, é algo que vem rendendo muitas discussões, a gente sabe disso, né? O que seria preciso para colocar fim e deixar essa relação de trabalho mais clara? Seria uma regulamentação? Bom, na verdade, não tem nada tão claro ainda, mas o que tem se discutido é que precisa de regulamentar. Se vai regulamentar por entender, vai deixar o próprio Poder Judiciário entendendo que vai ser vínculo de emprego, ou se vai regulamentar por criar um novo tipo de relação de trabalho. Por quê? E aí aqui eu já, querendo ou não, já acaba emitindo um pouco da nossa opinião profissional, mas também pessoal, né? Uhum. Porque muitas vezes o que tem se percebido da realidade desses entregadores é que eles têm condições muito precárias de trabalho. E a questão da uberização passa pela questão de algoritmos dessa relação de trabalho, envolvendo essa relação de trabalho, porque o entregador ele tem um chamativo para ele iniciar a relação, para ele ir lá e se inscrever e começar a fazer entregas, e tem a questão de, mas você pode fazer o seu horário, você vai ser seu próprio patrão. A gente tem até uma professora aqui da PUC-MG, muito respeitada, a professora Maria Cecília, quem eu admiro muito, que trouxe essa questão, uma nova nomenclatura, que é a questão da síndrome de patrão. A gente quer muito falar essa questão de ter eu que mando, eu que me coordeno no meu trabalho, só que quando você vê, principalmente nessas plataformas de entrega, em que você, a princípio, é seduzido principalmente por esses pontos, inicia-se muitas vezes com uma remuneração, uma retribuição boa, atrativa para esse entregador, para esse motorista que seja, mas com o passar do tempo, muitas vezes vai precarizando as condições e até mesmo da remuneração. Sim, então vai diminuindo muitas vezes essa remuneração. E aí, na verdade, aquilo que era para você fazer, na sua cabeça está fazendo, estou fazendo meu próprio horário, eu já não consigo mais trabalhar, por exemplo, 6 horas, 8 horas, que vão tomar como base a jornada de um trabalhador, né, de carteira assinada comum. 8 horas diárias, eu já passo a trabalhar 10, 12, porque é o necessário para eu conseguir atingir aquele valor mínimo mensal ou semanal, que seja, mas para me manter minha família, etc. E a pessoa vai trabalhando cada vez mais e mais, né? Tá. Agora, Amanda, tem uma pergunta aqui para você do Caio Lopes, de Diamantina. Um abraço para você, Caio. Obrigada pela participação. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes o trabalhador investe e acaba financiando aí a moto, né, e o veículo, e aí o aplicativo pode desligar a qualquer momento sem maiores explicações. E ele está dizendo aqui que uma explicação bem recorrente é falta de segurança, né? Ele deu um exemplo. E aí a pessoa fica com todo o prejuízo no caso de ter feito um investimento em um veículo, em uma moto para trabalhar. E aí ele faz uma pergunta, né? Nesse caso, o entregador, o profissional, é quem não tem a segurança, na verdade. O que pode se fazer nesse caso? É possível fazer alguma coisa nesse caso, Amanda? Você fala, ele está perguntando tipo de título de ressarcimento, certo? Isso, porque ele investiu em uma moto, investiu ali com o objetivo de trabalhar para um aplicativo, né? E aí ele pode ser desligado a qualquer momento. Inclusive, esse ponto foi tratado, não diretamente da forma como ele está perguntando, mas essa questão de investimento, que alguém chama, passar o risco do empreendimento para o empregado, foi tratado nessa decisão que foi dada também recente aqui no TRT, sobre o reconhecimento do vínculo de iFood, de entregador de iFood. Porque muitas vezes o risco, né, a questão de ter ou não atividade, ou de ter ou não lucro, isso é próprio do empregador, da mesma forma que é o empregador
empregador que determina como que vai ser efetivada a atividade, quando, onde, por quê. Então, ele tem alguns poderes, mas ele tem também o ônus do empreendimento, não só o bônus. Tá certo. Claro, ele vai ter o lucro quando tiver. E aí, quando você, por exemplo, há uma necessidade desse tipo de investimento pelo empregado, que muitas vezes faz mesmo, né, investindo, visando a longo prazo, você está passando, de uma certa forma, esse risco do empreendimento para o empregado. E aí, o que foi colocado até na decisão é que muitas vezes, aí, no caso, aconteceu isso, nesse caso concreto do que o TRT avaliou, há um desligamento repentino, Sim. de uma hora para outra. É o que ele está falando aqui, o Caio também, né? Isso, exatamente o que o Caio falou, você está falando, exatamente foi o julgamento que a gente teve. Lá não fala de cobrança de valores, mas foi o julgamento que a gente teve. Então, isso acontece e acontece rotineiramente com esses trabalhadores. Tá certo. E aqui, eu vou falar com o Caio o seguinte, ainda não vi decisões nesse sentido de fazer essa indenização por esse investimento. Porque é possível a gente usar um instrumento de trabalho pessoal na execução de trabalho, mesmo a gente sendo empregado, carteira assinada, etc. É possível, não é o adequado, mas é possível. Agora, se ele consegue comprovar, primeiro, o vínculo de emprego e comprovar também a necessidade dessa manutenção do instrumento de trabalho, no caso seria uma moto, por exemplo, um carro, de uma maneira exigida pelo empregador, porque muitas vezes eles exigem, a gente sabe disso, né? Tanto que se você entra, por exemplo, quando a gente pega carro, né? Você pega um desses carros de aplicativo, você entra num carro que tá um pouquinho mais sujo, ou às vezes o pessoal reclama que não tem bala, as pessoas já reclamam, porque sabe que tem um padrão. Por que tem esse padrão? Porque a empresa exige. É uma exigência, tá? Ele tem que provar isso então, né? Você comprou que tem essas exigências e que você tinha que manter, né? Tinha que bancar esse padrão mínimo, etc. Como alguns também têm, até exigem um mínimo, o ano mínimo, né? Máximo, mais longe que pode ter. É possível sim de fazer. Tá. Ainda não temos precedentes quando é isso, mas é possível sim. Depende muito das provas que você consegue fazer no processo. Tá certo. Amanda, muito obrigada, viu? Pela participação, pelos esclarecimentos. Um abraço. E até a próxima. Se alguém tiver com mais dúvidas, pode mandar aí que eu respondo para vocês, tá bom? Tá bom. Um grande abraço para você. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem a reflexão de Dom Valmor. Eu volto já.